Vamos abrir a palavra de Deus, preciosíssima palavra do Senhor, em Gênesis, capítulo de número 32. Eu quero falar sobre o tema influenciados pelo verdadeiro encontro com Deus. Eu vou ler na NAA, a nova versão atualizada, Almeida atualizada, e nós vamos ler a partir do verso de número 22. Gênesis 32, a partir do verso de número 22. Diz assim a preciosa palavra do nosso Deus. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho. E um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: não o deixarei ir, se você não me abençoar. Então o homem perguntou: como você se chama? Ele respondeu: Jacó. Então disse: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse: por favor, diga-me, como você se chama? Ele respondeu: por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e mancava por causa da coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Amém, queridos? Até aí temos lido a preciosa e maravilhosa palavra do Senhor. Influenciados por um encontro com Deus. É muito interessante olhar essa história, porque essa história é a história de um patriarca, Jacó, filho de Isaac. Jacó é esse homem que a Bíblia vai dizer que ele nasce agarrado no calcanhar do seu irmão Esaú. E desde que ele nasceu, seu irmão gêmeo, que era Esaú, a palavra do Senhor vai então narrar, desde os capítulos de 27 até 32, até onde lemos aqui, essa história, a história de um homem que não aceitou a sua condição. Um homem que, quando ele começou a sonhar com o direito da primogenitura, ele queria, porque queria de qualquer jeito a primogenitura. A lei judaica dizia: quem nascer primeiro vai ter o direito da primogenitura. E o direito da primogenitura era que o filho mais velho tinha direito ao dobro do filho mais novo. E ele então, não aceitando tudo isso, a Bíblia vai então tecendo sobre a história destes 2 meninos gêmeos. Esaú, peludo, aquele que era um caçador, gostava de bicho. Já o Jacó gostava de cozinhar, e ficou lá com a mamãe,
Ele gostava de micro-ondas. Eu acho que ele gostava, na verdade, era de Ana Maria Braga. Porque ele gostava mesmo era de fazer um cozido. Ele gostava de cozinhar. E ele ficou muito esperto na arte de cozinhar. O seu irmão Esaú, o Paul Stevens, que escreveu o livro sobre a espiritualidade na prática, fala que Esaú, ele era movido pelo ventre. Isso é uma representatividade da nossa geração hedonista, imediatista, que quer o prazer pelo prazer, quer rápido, quer comer rápido, quer que Deus responda rápido, quer a resposta de imediato, não quer passar pelo processo. Tudo é fast food, tudo tem que ser fast, tudo tem que ser rápido, porque se não for do meu jeito, com o imediatismo eu não aceito. Afinal de contas, eu estou acostumado a receber respostas e feedbacks de imediato. Por que com Deus tem que ser diferente? Eu tenho que passar pelo processo. E é interessante porque nessa história de família, agora Esaú vira o filho predileto de Isaac. Jacó vira o predileto de Rebeca. E naquela história toda, ele, num belo dia, Esaú estava voltando com muita fome. E ele disse: eu tenho fome, eu preciso comer. E Jacó então vai intercambiar com o seu irmão e lhe diz o seguinte: tudo bem, eu vou fazer aqui um guisado de lentilhas e você vai comer, mas eu quero o direito da primogenitura. É muito interessante porque a história bíblica vai dizer que então Esaú disse: o que me valerá o direito da primogenitura? Eu estou com fome. E ele então vende esse direito por causa de um prato de comida. É claro que a palavra de Deus, ela representa para nós essa história para nos dizer o quanto nós muitas vezes trocamos o valor maior pelo valor menor. Queremos algo que afinal de contas nos satisfaça, porque somos predadores, vorazes, temos um apetite que precisa ser saciado. E é interessante porque agora, quando Isaac, o pai desses meninos, Esaú e Jacó, vai dizer assim: chegou a hora de abençoar e de dar a bênção a vocês, a bênção de Isaac, o filho mais velho. Vai preparar uma caça, vai caçar, prepare, porque quando você voltar, eu o abençoarei. Rebeca ouve essa história, que Isaac, ele diz que iria abençoar Esaú, e vai lá e diz assim para Jacó: Jacó, é o seguinte, o seu pai vai abençoar, ele diz que vai abençoar Esaú, mas há um jeito, e aí entra uma história de mentira, uma mãe que mente, uma mãe que vai burlar o sistema e vai enganar. Na verdade, Jacó, quando nasce, ele recebe uma identidade, o nome de Jacó é suplantador, enganador, o nome Jacó. E ele então, agora recebe aquela palavra da sua mãe, e num ato de desespero, de precipitação, a mãe lhe diz assim: filho, tem um jeito, prepare uma caça, e nós vamos colocar em você as roupas de Esaú. E aí entrou aquela história: mas eu não tenho pelos, mãe.
E ela arruma os pelos para colocar sobre os braços de Jacó. Coloca o cheiro de Esaú sobre Jacó, a roupa. E agora, ao preparar aquela comida de caça, lá está Jacó, o enganador, o suplantador, e diz para o seu pai: pai, lhe preparei, olha como Deus foi bom comigo, eu achei a caça rápido e está aqui para preparar para você, para que o Senhor me abençoe. Isaac já tinha perdido um pouco da visão, já estava um pouco cego. Disse: chegue para cá, filho, deixa eu ver se é você mesmo. Ele chega perto, apalpa e diz: você tem a aparência, parece que é Esaú, mas a voz é de Jacó. Por que diz isso? Porque a boca, ela fala do que o coração está cheio. E não adiantava Jacó tentar enganar, mas naquele momento ali, meio que enganando com a voz, havia um que tudo vê, o Senhor que tudo perscruta e vasculha. Naquela história, então, ele engana o próprio pai. O pai diz: em ti serão benditas, eu te abençoarei, te multiplicarei. Coloca aqui a mão sobre, debaixo da coxa. Muito emblemático, né? Porque lá na frente nós vamos ver a história da articulação da coxa. Coloque aqui a mão debaixo da coxa. E o abençoou. Quando Esaú chegou, lá o seu pai já havia abençoado Jacó. E quando Esaú entra, disse: pai, aqui está a caça, eu consegui. E Isaac vira-se para o próprio Esaú e diz: mas eu já te abençoei. Ele diz: não, pai, o senhor não me abençoou. E Jacó disse: eu abençoei, então foi Isaque. Ele será próspero, e o mais velho servirá ao mais novo. E é interessante porque agora, naquele cenário, Esaú vai dizer assim: deixe só passar os dias de luto de meu pai, e eu matarei Jacó. Rebeca ouve essa história. Agora era filho contra filho. Rebeca vira-se para Jacó e lhe diz assim: filho, eu não quero estar viva para ver a morte de vocês dois. Jacó, agora você precisa fugir. Vá, filho. Conversa então com o próprio Isaque, e eles dizem: você vai para a casa de Labão. E então aquele homem que agora era o suplantador, o enganador, agora é o fugitivo. E é muito interessante porque todas as vezes que nós almejamos no nosso ser, no nosso coração, fugir de Deus, Deus sempre quer nos encontrar. Deus não descansa até que Ele cumpra o propósito que Ele tem para cada uma das vidas que estão aqui nessa noite. O Jacó enganador, suplantador, agora vai no caminho, indo para a casa de Labão, e a Bíblia vai dizer que ele então está num lugar que se chama Luz. Parece que Jacó tem problema com nomes, porque a Bíblia vai dizer que quando ele chega naquele local chamado Luz, ele tem um sonho com uma escada, onde o Senhor veio e disse a ele que multiplicaria e o abençoaria, e a sua descendência seria muito numerosa. Jacó agora troca o nome de Luz para Betel, que significa a casa de Deus. Deus esteve aqui e me visitou. Está indo o fugitivo, fugindo do seu irmão, fugindo do confronto, fugindo de ser o enganador, tentando achar que ele poderia fugir do engano. Mas ninguém pode fugir de ser aquele que um dia o Senhor vai achar. É por isso que Deus achou a vida de vocês. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Ele está a caminho e quando ele chega na região de Labão, é muito interessante porque quando ele chega, imediatamente no momento que ele chega, lá estavam os pastores de Labão e ele avista uma mulher que veio pegar água do poço, e aquela era Raquel. Diz a Bíblia que ela era formosa, era de bela aparência, e ele olhou para ela e logo se apaixonou, porque a lei dizia que um parente poderia casar com um parente, mesmo sendo primo. E eles então chegam ali, e quando ele chega, a Bíblia vai dizer que Jacó teve uma força para levantar uma pedra, que muitos homens tinham dificuldade de levantar. O que um homem não faz por uma mulher quando ele está apaixonado? Ele então levanta aquela pedra e diz: eu sou Jacó. Ela diz: eu sou Raquel. E aí começa uma outra história na vida de Jacó, o enganador, o suplantador, porque agora Jacó, ele vai virar-se para Labão e diz: eu quero casar com a sua filha. E Labão, quando você é um enganador, você arruma um outro enganador para estar na sua história. Porque Labão agora vai dizer: não, você vai ter que trabalhar 7 anos para ter Raquel para você. E eu acho que Jacó achou Labão. É por isso que ele trabalhou, porque ele achou Labão e foi ficando. E aí é interessante porque tudo aquilo, de fato, quando você tem a bênção de Deus, tudo que você coloca a mão, prospera e abençoa. E Jacó foi um homem próspero, tudo que ele colocava ali trabalhando para Labão, o seu sogro, futuro sogro, prosperava. E Labão começou a ficar encucado com aquilo. A história vai dizer então que Labão, quando chegou aos 7 anos, ele disse: está aqui, eu trabalhei 7 anos. Labão engana Jacó e coloca Lia. Por isso que a gente diz que Jacó era analfabeto, ele amava Raquel e não Lia. Ele era analfabeto. Lia é um nome, claro. Antes que você saia daqui e diga: Jacó era analfabeto. Não, ele amava Raquel e não Lia. E ele decide agora, Labão diz: você vai ter que trabalhar. E deu, na noite de núpcias, deu Lia para Jacó. E Jacó então teve que aceitar, porque ele amava mais a Raquel. E agora começa uma outra trama, porque Labão vai dizer assim: não, mas tudo que ele coloca a mão prospera. E a Bíblia tem uma história muito interessante, porque agora Labão quer as ovelhas que eram de Jacó, e Jacó arruma um jeito agora de enganar o seu sogro, e coloca os pauzinhos cortados na água para as ovelhas beberem a água, para que agora as ovelhas malhadas fossem deles. É por isso que diz a lenda que a mulher, que ela fica olhando assim muito para um bebê, o bebê vai nascer parecido com aquele bebê. É tudo conversa fiada. Superstição. Nós não acreditamos em superstição, isola. Nós não cremos, nós cremos na palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém? Mas as ovelhas nasceram malhadas mesmo. E no que nasceram malhadas, mais uma vez, Labão tentando enganar Jacó, Jacó enganando Labão. E nessa história, deu-se os 14 anos. E agora Jacó sai. Eu estou te contando essa história só para lembrar, porque eu sei que você já sabe. Graças a Deus você sabe tudo da palavra de Deus. E aí Jacó agora começa a caminhar. E ele chega a muitos momentos de prosperidade, se torna, não agora aquele, eu diria, um seminarista,
que não sabe das coisas, que não conhece a Deus, ele chega no momento, queridos, que depois de muitas posses, de muitos bens, de muita riqueza, Deus agora começa a trazer um incômodo na vida de Jacó, para que ele tratasse uma questão com o seu irmão. Porque é assim mesmo. Você vem caminhando pela vida, vem adorando, vem louvando, entregando seu dízimo, a sua oferta, vem para o culto, traz a sua família, você se torna pai de filhos, se casa, mãe, você se torna uma mãe, uma mulher próspera, uma mulher abençoada, sua família cresce. E a Bíblia diz que Jacó vai ter 12 filhos, Rúben, Judá, Simeão, Levi, Dan, Issacar, Zebulon, Naftali, Gade, Assé, José e Benjamim. Aqui a Bíblia diz que ele faz passar os seus 11 filhos. E é muito interessante, porque agora Jacó chega a um momento que ele tem um confronto com ele mesmo. Ele tem uma crise. Eu preciso resolver a minha pendência relacional, e eu não sei como resolver, mas eu tenho que resolver esse problema. E a Bíblia diz então que Jacó, ele começa a resolver o problema em parcelas. Ele pega os seus servos, com muitos presentes, e manda os seus servos irem para se encontrar com Esaú. E a Bíblia vai dizer que então Esaú está vindo ao encontro de Jacó. E você imagina essa cena, Jacó vindo ao encontro de Esaú, Esaú vindo com 400 homens. E os homens de Jacó vão ao encontro de Esaú com os presentes. E a Bíblia é muito interessante, porque a Bíblia vai dizer neste mesmo capítulo que lemos, no capítulo 32, verso de número 18, responda, são do teu servo Jacó. Me parece, queridos, que agora Jacó já está mudado. O início da mudança começou. Não é mais o Jacó altivo, soberbo, exaltado, orgulhoso, enganador. Ele diz, vocês quando chegarem lá, vocês dirão que é o do teu servo. É o teu servo que mandou estes presentes para você. E ele manda numa primeira parcela, depois ele manda na segunda parcela. O texto vai dizendo, verso 14, 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros. Como que amaciando para o problema ser resolvido, o problema da reconciliação. E é interessante porque enquanto ele está indo, os servos chegam lá numa segunda parcela e apresentam e dizem também, diz o texto, eu acho muito interessante porque o verso 20 diz, também dirão, eis que o seu servo Jacó vem vindo atrás de nós, porque Jacó pensava assim, eu o aplacarei com o presente. Estudando mais profundo esse texto, eu descobri que, na verdade, no original hebraico, é a ideia de, eu vou chegar sem mostrar o meu rosto. Sabe quando você está envergonhado de ver uma pessoa face a face? Essa é a ideia do texto. Jacó está com vergonha e diz, então, eu vou mandar estes presentes para aplacar a ira do meu irmão que quer me matar. Afinal de contas, essa história, ao longo de 14 anos, está remoendo no coração de Esaú, como também remoendo no coração de Jacó. E Jacó agora se viu diante de um processo que precisava resolver o problema com o seu irmão. A primeira verdade que eu quero extrair aqui, em primeiro lugar, a humilhação curadora. Se há um primeiro princípio que eu e você precisamos fincar nos nossos corações à luz deste texto, é que se Deus ele quer fazer uma obra
de um verdadeiro encontro comigo e com você, nós temos que entender o valor da humilhação, mas que cura. Por isso a Bíblia diz: humilhai-vos sobre a potente mão de Deus, para que no tempo oportuno Ele vos exalte. Na verdade, queridos, o fato de Deus te humilhar, e aqui ele calça as sandálias da humildade e diz: agora eu sou o teu servo. O fato de Deus permitir que em um determinado momento da sua vida, você jogue os seus argumentos no chão. Em um determinado momento que você já viu a tristeza bater a porta e você abriu para a tristeza entrar. Num determinado momento da sua história, que todo tipo de demérito bateu a porta da sua vida e você deixou entrar. E você está se sentindo a pior pessoa. Você está humilhado. Você está reconhecendo que você fez uma tremenda besteira na vida quando tomou essa decisão. Ou quando você falou o que disse e que causou um estrago terrível na sua casa, na sua família. Ah, meus irmãos, quantos lares representados aqui nessa noite têm problemas por causa da comunicação? Mas a humilhação curadora nos coloca no lugar que nós deveríamos sempre estar, que é o lugar de nos submetermos, que é o lugar de nos prostrarmos, que é o lugar da adoração. Na verdade, a palavra grega para adoração é proskuneia. Reverentemente eu reconheço que eu sou menos, que eu sou pequeno, que eu dependo de Deus. Infelizmente, na sua história de vida, você permitiu que algumas coisas fossem grudando em você, e você assimilou e aceitou ser o enganador, ser o usurpador, ser o suplantador. Sabe aquele estigma que você aceitou para a sua vida? Não, eu sou esse enganador mesmo. E aquilo foi assimilando. Que é aquela história de uma comunidade de pescadores que tinha um barquinho, que até então funcionava muito bem. Mas num determinado momento, aquele barquinho começou a ficar lento. E pegaram aquele barquinho, trouxeram, levaram lá para a comunidade dos pescadores, passaram graxa, óleo no motor e acharam que iam resolver o problema do barquinho. Colocaram na água de novo e o barquinho continuou lento. E aí um pescador muito experiente foi chamado, porque o barquinho não tinha a eficácia de antigamente. E eles então, ao arguir: por que esse barquinho está assim? E aí o pescador experiente disse assim: vira o casco do barco. E quando viraram o casco do barco, o barco estava cheio de crostas, coisas que foram impregnando no casco daquele barco, e querendo ou não, foram lentificando aquele barco, foram impedindo que aquele barco tivesse a leveza da correnteza, a eficácia para continuar navegando nos mares. O pescador experiente disse: raspem, limpem. Ao que a comunidade de pescadores limpou. Quando colocaram na água de novo, lá estava aquele barquinho, com a mesma eficácia de antigamente. Porque tem a ver com a sua vida. Às vezes, no decorrer dos anos, dos dias, a vida familiar, a sua vida com Deus, você e seus relacionamentos, você e você mesmo, você vai assimilando algumas coisas, estigmas, tendo uma visão de si, e é muito interessante essa visão que muitas pessoas têm de si, uma visão incorreta, porque na verdade todo mundo que está aqui quer se conhecer.
e acham que o autoconhecimento vai te levar a algum lugar. Jacó precisava entender que por mais que ele conhecesse a ele mesmo, o seu conhecimento seria insuficiente de levá-lo ao lugar que Deus queria que ele fosse. Que é essa certeza, essa convicção que cada um de nós temos que ter, que qualquer autoconhecimento, sem aquele que se tornou homem e que conhece o homem e que é o homem dos homens, e que se fez homem, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória do unigênito do Pai, e veio neste pó dessa terra, e conhece a você e a mim, sem aquele que é aquele que conhece todos, mais do que nós mesmos, sem esse conhecimento de Deus, não há como termos um verdadeiro encontro com o Senhor. E Deus te chama nessa noite para vasculhar, para olhar qual é o seu nome, como você se chama, como você se vê. Esaú, dominado pelo ventre. Jacó, dominado pelo poder. Mas agora ele tem que ter um encontro. E não é qualquer encontro. Esse encontro aqui que nós vamos passar a tecer sobre ele agora, é o encontro. Não é um encontro. Se em primeiro lugar eu preciso de uma humilhação curadora, porque é só nesse lugar de humildade que eu preciso me colocar como servo daquele que serviu o Senhor Jesus. Em segundo lugar, eu preciso entender que o texto está me convidando a ter uma resiliência, com o propósito certo. Porque é agora que depois de tudo isso que nós falamos sobre Jacó, vamos perceber um detalhe, porque esse texto aqui é a primeira vez que Jacó orou. Esse texto que nós lemos é a maior oração do livro de Gênesis todo. Esse texto que acabamos de ler aqui, não foi a única vez que Deus falou com Jacó, mas foi a primeira vez que Jacó falou com Deus. E uma coisa nós precisamos diferenciar, meus amados, uma coisa é Deus falar com você, a outra coisa é você falar com Deus. E por isso que eu sempre digo que orar significa a palavra raro ao contrário. Se você pega a palavra orar de trás para frente, significa raro. E quem raramente ora, raramente ouvirá a voz de Deus. Mas também uma outra implicação é de que pessoas raras vão ter verdadeiros encontros com Deus. Quem que você era essa história? O que raramente ora, o que raramente tem encontros com Deus, ou é aquele que ora sem pressa, como vai dizer a música do Gerson Borges, quero orar sem pressa, em meio à pressa dos homens, vai dizer Gerson Borges na sua música cristã. Olhar para esse texto e ver que agora há uma resiliência, com o propósito, porque Jacó vive sobre uma demanda. Primeiro, ser quem ele quer ser. E esse é um grande perigo na sua vida. Aí fora, as pessoas estão dizendo assim, não, meu amado, meu queridão, você tem que ser quem você quer ser. Aí a gente tem um tirano. A gente tem um tirano que exerce um domínio sobre nós. Eu tenho que ser quem eu quero ser. Ele exerce uma tirania sobre a nossa vida. Aí outros vão dizer, não, você tem que viver como as pessoas querem que você seja. E aí é que muita gente paralisa a sua vida.
ser quem as pessoas querem que você seja. Jacó, ele foi alguém que a mãe quis que ele fosse, ele não era, e ele quis ser alguém que ele queria ser. Só que nós temos que entender que há uma terceira demanda na nossa vida, que deve reger a nossa história, que é eu ser aquilo que Deus diz sobre mim. E essa é uma terceira demanda encantadora, que não é no estalar dos dedos, é processual, é gradual, é vagarosa, mas eu posso te afirmar, se tornará gloriosa na sua vida. Todas as vezes que você entra para o processo com Deus, não querendo ser o que as pessoas querem que você seja, e não querendo ser o que você quer ser, mas ser aquilo que Deus diz para você ser, você começa o encontro com Deus, o verdadeiro encontro com Deus. Porque na verdade, irmãos, o que a serpente lá do Éden plantou na humanidade, foi o desejo de ser aquilo que Deus não queria que Adão e Eva fossem. E ela continua. E ela está ativa, tentando fazer você ser aquilo que Deus não quer que você seja. Por isso que o salmista no Salmo 139, ele disse assim: sonda-me e me conhece. Por que que o salmista disse sonda-me e me conhece? Porque a percepção que ele tinha sobre ele não valia. A certeza que ele tinha sobre ele não valia. E ele precisava de alguém muito maior do que ele para, de fato, checar o seu coração e sondar a vida dele. Alguém que o conhece por inteiro. Então temos aqui um homem que sai do travesseiro de pedra para a escada do céu. Temos um homem aqui que sai das lentilhas da cozinha da sua mãe, para agora um encontro para ser um patriarca. Temos alguém que sai de enganador, mas não consegue continuar enganador para o resto da vida. Alguém que sabe que em um determinado momento vai dar ruim para ele. Alguém vai descobrir essa arte do disfarce. Porque se tem uma coisa que o ser humano sabe, é a arte de disfarçar bem. Levantar as mãos, adorar na igreja, cantar cânticos, fazer post, passar maquiagem, a arte de disfarçar muito bem. Jacó chega a um momento que a humilhação curadora o confronta. Eu preciso me humilhar. E aí o texto começa a falar, queridos, no verso de número 24, uma grande mudança que começa a acontecer na vida de Jacó, porque ele reuniu suas mulheres, seus bens, seu gado, seus 11 filhos e passou. E aqui não é uma irresponsabilidade de Jacó em lidar com aquilo que era dele. É uma iniciativa responsável mediante daquilo que estava frente à vida dele. Eu preciso resolver um problema que eu tenho. Eu tenho um problema relacional com o meu irmão. E se eu não resolver, eu não tenho como ir adiante. E Jacó agora fez passa tudo. Ele está realmente começando o encontro com Deus aqui. Porque quando ele abre mão dos bens, primeiro para presentear o irmão, dizer que é servo, olha a mudança começando a, olha o encontro com Deus começando a acontecer aqui. Agora ele fica só. E agora vem um homem que começa a desferir golpes contra ele. E vamos traduzir para a nossa vida.
Eu imagino Deus desferindo golpes contra Jacó, dizendo: eu preciso acabar com esse orgulho. Eu preciso lutar contra você. E é a luta das lutas. É a luta com o próprio Deus. E o Deus que se faz carne, que vem e luta, não qualquer luta, luta contra nós, no sentido de lutar contra a nossa altivez, a nossa soberba, o nosso orgulho. Um Deus que vem, e aqui, queridos, é um texto que representa uma teofania do próprio Cristo que se fez carne. Sabe por quê? Jacó entendeu que para ele resolver o problema com o irmão, e o próprio Deus vendo o seu coração e lendo as motivações do seu coração, o próprio Deus entendeu que se não fosse com essa luta, ninguém conseguiria destruir o orgulho, a altivez, o enganador que era o Jacó. Daí você começa a entender por que algumas lutas que temos travadas em nossa existência, e são com o próprio Deus, e são nele, por ele, e através das lutas que enfrentamos na vida, faz sentido entender por que o próprio Deus vem e quebra o quadril de Jacó. Como quem disse assim: eu estou quebrando toda a sua segurança, o seu equilíbrio. Agora Jacó, humilhado, só, tendo que agora trabalhar com o seu próprio eu e com o próprio Deus, não podia mais negar. Somente uma força queria dominar alguém tão selvagem como Jacó, uma força maior do que a força dele, para derrubar esse homem, é que faria dele um homem que iria prevalecer. Veja comigo, o texto que eu li, diz no verso de número 28, que você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu, porque eu vi face a face Deus. Sabe qual é o verdadeiro sentido deste texto? Uma pessoa só pode prevalecer face a face com Deus, se Deus permitir. A ideia de prevalecer aqui é a ideia de que sobreviveu, porque ninguém nunca viu face a face a Deus e permaneceu vivo. Moisés, quando ele pediu para ver a face de Deus, Deus disse: eu vou te mostrar uma rédea da minha luz, da minha glória, pelas costas. A ideia de Jacó aqui é que ele prevalece, é porque ele ficou vivo. Agora você imagina, esse homem deixando um rastro para trás. O rastro de alguém que manca. O rastro de, em terceiro lugar, que eu quero pensar, o verdadeiro encontro com Deus, a marca de que você teve um verdadeiro encontro com Deus, é essa total dependência de Deus. Só há uma forma de provar que de fato você tem um verdadeiro encontro com Deus, e é quando? Quando você se torna dependente de Deus. Quem não é dependente de Deus não teve encontro com Deus. O C.S. Lewis, ele disse que o lugar de todos os pecadores é na igreja. Porque é na igreja que as pessoas estão dizendo assim: eu preciso de um Salvador. Então, a igreja é o lugar de todo tipo de gente errada que a humanidade conseguiu produzir e que vive na terra. Igreja é o lugar, de fato, dos imperfeitos. Ei, vocês que fizeram um encontro com Deus, não esperem que vocês vão encontrar pessoas perfeitas aqui, porque aqui está todo tipo de gente ruim, que só está na igreja porque diz assim: eu preciso de um Salvador, eu preciso de um Senhor, eu preciso da graça, eu preciso da bondade. Sabe por que nós estamos na igreja? Porque nós precisamos de um Salvador. Porque
A maior oração que uma pessoa pode fazer a Deus é a oração que Jacó fez. Deus de meu pai, Deus de Isaac e de Jacó, Deus de Isaac, ó Senhor. Veja que nós estamos vendo um homem que conhecia Deus pelos pais, ele mesmo não tinha tido a experiência. Verso 10 diz: não, eu sou indigno de todas as misericórdias e da tua fidelidade. A maior oração que um crente, alguém salvo, pode fazer a Deus é: eu sei, eu reconheço que eu não sou digno. Eu reconheço que eu preciso da tua graça. Eu reconheço que eu não sou perfeito. E aí falar da força da luta aqui de Jacó é muito emblemático, porque Jacó ele sempre prevaleceu com a força. Ele era forte. Tanto é que ele mostrou isso com Labão: sou forte, eu venço pela força, pela habilidade, eu venço pela expertise, eu venço porque eu sou o melhor. E Deus o quebra. É como quem diz assim: você consegue ver no rastro que você deixa a marca de alguém que manca? É como Deus dizendo para ele: olha, você tem que arrastar essa perna, para você nunca se esquecer que você foi marcado por mim. Por isso que Paulo vai dizer: eu levo no corpo as marcas de Cristo Jesus. Eu fico olhando hoje os crentes amados que dizem: eu não posso ser ferido, não pode me ferir, eu pulo de igreja. Se me ferirem, eu vou para outra igreja. E se me ferirem, eu vou para outra igreja. Sabe uma coisa que te identifica com Cristo Jesus? São as marcas, as feridas. Louvado seja o nome do Senhor pelas feridas que nos lembram a nossa total dependência de Deus. Quanto mais ferido, mais parecido com Jesus você fica, porque Ele foi o médico ferido. Pare de reclamar das suas feridas, porque na verdade elas te identificam com o Cristo, o Deus de Jacó, o Deus que se fez homem. Deus agora vai mudar o nome. Como um príncipe, você lutou com Deus, sobreviveu, prevaleceu. E é interessante porque agora Jacó está perguntando assim: qual é o seu nome? Viu o encontro com Deus aqui? Ele agora não está preocupado se ele tem bens, se ele não tem bens, porque ele passou os bens. Agora ele não está mais preocupado com a família do que com Deus. Ele descobriu o que nós chamamos aqui, queridos, da descentralização do eu. Eu descobri que há alguém mais importante para conhecer do que a mim mesmo. Porque você vai perceber no encontro que você vai ter com Deus, que no dia, não sei se vai ser hoje, pode ser que seja daqui a um ano, pode ser que seja daqui a uma semana, pode ser que seja daqui a 10 anos, alguns vão demorar a entender isso, que no dia que você tiver um nome mais importante do que o seu nome para conhecer, e é o nome de Deus, você vai entender o que é o verdadeiro encontro com Deus. Não tem a ver com você, não tem a ver com se conhecer, é a descentralização do seu eu, para conhecer alguém que é maior, alguém que é sublime, alguém que é o nome sobre todo nome, que é o homem dos homens que veio à terra. No dia que você conhece o Senhor, e você continua lutando por conhecê-lo, aí diz o texto: eu vi a face de Deus e a minha vida foi salva. Porque quem vê a face de Deus não fica vivo. Mas quem experimenta a presença de Deus, percebe no seu caminhar agora, que ele tem um quadril que está quebrado. Ele percebe que agora ele tem uma outra marca. Cada passo de Jacó
É Ele lembrando: eu sou pequeno demais, eu preciso de alguém que é maior do que a mim, eu preciso quebrar esse orgulho, eu preciso quebrar esses pensamentos mundanos, eu preciso quebrar o meu desejo por coisas, eu preciso quebrar o meu desejo por poder, eu preciso quebrar o meu desejo pela matéria, eu preciso ser o homem que Deus quer que eu seja. Eu não quero ser o homem que eu quero ser, eu quero ser o homem que Deus quer que eu seja. E deixa eu te dizer uma coisa nessa noite: o Deus de Jacó, o meu Deus, o Deus que eu conheci, Ele vai continuar insistindo e nunca vai desistir de você, até que você tenha um verdadeiro encontro com Ele. Até que você entenda que resolver os seus problemas relacionais e familiares é tão importante quanto cantar na igreja e estar na adoração. O Deus de Jacó o ajudou a resolver, porque o seu encontro lhe fez lembrar que, a despeito do fato de ter um irmão que queria matá-lo, o encontro com Deus mudou a perspectiva dele, o objeto de busca dele. A busca de Jacó agora não era ele, a busca dele é o Senhor Jesus. Feche os seus olhos, nós vamos orar ao nosso Deus. Quanto mais começamos a amar a Deus e conhecer a Deus, mais queremos conhecer a nós. Quanto mais nós queremos ao Senhor, deixamos de ser o predador como Jacó foi, o que disfarça bem. Sabe a arte de disfarçar bem, porque o que revela a sua vida não são os pecados que vêm à tona, e nem os pecados que estão ocultos. O que revela verdadeiramente se você teve um encontro com Deus é se, como Jacó, a partir de hoje, você está disposto a abrir mão dos seus desejos para amar a Deus sobre todas as coisas. Eu quero orar por você. O nosso Deus é um Deus que se feriu por nós. É um Deus que olha para mim, olha para você. E todos nós estamos aqui hoje dizendo, como Jacó: se o Senhor não me abençoar, eu não vou te deixar ir. Qual é a bênção aqui? É da presença de Jesus na sua história de vida. E Deus está aqui nessa noite. Feche os seus olhos. Nós vamos orar por você que está numa profunda crise consigo mesmo. Na verdade, você tem algumas aspirações e elas são muito legítimas e eu as respeito. Você tem desejos como todo ser desejante da história. Mas no dia que descobrimos, como Jacó, que Deus não permitiu que sejamos do jeito que nós queremos ser, e Ele vai fazer de tudo para que não sejamos do jeito que nós queremos ser. Pensa comigo. O maior juízo que Deus pode dar à humanidade é a humanidade ser entregue às suas próprias paixões. Eu vou repetir. O maior juízo que Deus pode dar à sua vida é você ser entregue às suas próprias paixões, que é Romanos 1. Porque você sozinho, você não precisa nem do diabo para fazer coisa errada. Você sozinho faz um estrago terrível. Mas Deus insiste em querer a sua vida. Sabe por quê? Porque enquanto você estiver vivo, Deus vai requerer você para ser do jeito que Ele quer que você seja. E Deus vai dizer: é de Jacó, usurpador, enganador, para Israel,
Você pode ver a profundidade da vida de um homem. Por isso os israelitas não comem do quadril, da parte da coxa, até o dia de hoje, porque a vida de Jacó não tinha a ver só com ele, tinha a ver com uma descendência de Israel, que iria ser abençoada através da vida dele. A sua escolha irá abençoar gerações e gerações. Quando você escolhe por Deus, escolhe ter um encontro com Deus.